Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa falamos um pouco sobre a nossa comunhão com os mistérios de Cristo. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada ser humano e constitui o bem de cada um. É uma citação de São João Paulo II na sua encíclica Redemptor Hominis, o Redentor dos Homens. Cristo não viveu a sua vida para si mesmo, mas para nós, desde a sua encarnação até a sua morte e a sua ressurreição. Ele viveu para nós. E ainda hoje, ele é o nosso defensor junto do Pai, já que ele está sempre vivo para interceder por nós. Por tudo que ele viveu e sofreu uma vez por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Ou seja, Jesus viveu não para si, mas para nós. A sua existência foi destinada, e toda a sua riqueza é destinada a cada ser humano em particular. Em sua vida, Jesus se mostra como nosso modelo. Ele é o homem perfeito, que nos convida a nos tornar seus discípulos e a segui-lo. Pelo seu rebaixamento, ele nos deu um exemplo para imitar. Pela sua oração, ele nos atrai à oração. Por sua pobreza, ele nos chama a aceitar livremente o despojamento e as próprias perseguições. E aí chegamos ao parágrafo 521. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Aqui nós temos mais uma vez uma citação da Gaudium et Spes, no seu número 22, Gaudium et Spes, Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, que trata da Igreja no mundo contemporâneo. Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças da humanidade são as alegrias e as esperanças da própria Igreja. Esta é uma passagem muito cara a São João Paulo II, que a citava com frequência. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo ser humano que vem a este mundo. Então, tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos viver nele e para que ele também vivesse esse mistério na nossa própria vida. Nós somos chamados a ser uma única coisa com ele. Vejam que impressionante aqui, o nosso catecismo já adianta muito de passagem uma realidade que vai ficar mais detalhada quando nós estivermos abordando a parte do catecismo, do credo, melhor dizendo, que trata sobre a igreja, né? Creio a igreja una, santa, católica, apostólica. A igreja é corpo de Cristo. Se a igreja é corpo de Cristo, cabeça e membros fazem parte de um único corpo. Então nós somos membros do Cristo. Então, de certa maneira, isso faz parte do mistério da igreja, né? Se a igreja é corpo de Cristo, a igreja forma uma coisa só com ele. Por outro lado, a igreja é a esposa de Cristo, e nesse sentido ela é diferente dele, né? Então tem sempre essa dialética que a gente precisa considerar. Mas aquele que está em Cristo, que é a nova criatura, ele se faz uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, nos faz comungar, como membros de seu corpo, de tudo que nele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. E aqui, o nosso catecismo traz uma longa citação de um santo que não é muito citado entre nós, mas que realmente merece ser melhor conhecido, que é São João Eudes, numa obra chamada O Reino de Jesus. Esse texto ele está no segundo ofício de leituras de sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Não sei se todos sabem, o antigo breviário dos padres, né, que era um livro de orações,
que todos os padres e também os religiosos consagrados, né, religiosas, deveriam ler e rezar todos os dias, foi substituído depois do Concílio Vaticano II pela chamada liturgia das horas, que tem como finalidade justamente a santificação do tempo. Então existem orações próprias para cada horário do dia, né? Existem as laudes, que se reza pela manhã. Existe a oração das 9, a oração do meio-dia, a oração das 15, as vésperas e a oração da noite, também chamada de completas. Além disso, existe o ofício das leituras, que pode ser rezado tanto de madrugada quanto durante o dia. E no ofício das leituras, sempre se tem os salmos, 3 salmos, né, como acontecem nas outras horas também. Se tem a oração da noite, normalmente é 1 ou 2 salmos apenas, né, as completas. E se tem também uma leitura bíblica e uma leitura de um autor sagrado, ou do Concílio Vaticano II, ou de algum outro documento do magistério. Então, os santos padres, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são muito citados, Santo Agostinho particularmente, né? Mas também outros grandes santos da Igreja têm os seus textos ali citados. E São João Eudes tem uma obra chamada O Reino de Jesus, em que o catecismo agora traz, do qual o catecismo traz esse trechinho. São João Eudes diz o seguinte: devemos continuar a realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus, e pedir-lhe muitas vezes que os complete e realize em nós e em toda a sua Igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua Igreja, pelas graças que quer comunicar a nós e pelos efeitos que ele quer operar em nós por esses mistérios. Por esses meios, ele quer realizá-los em nós. Ou seja, também nós somos chamados a imitar Jesus em cada etapa da sua própria vida. Na vida oculta, pela sua submissão a seus pais na terra, pela sua submissão ao projeto do Pai. Na sua vida pública, pela sua disponibilidade de fazer sempre a vontade de Deus, de viver sempre para o outro e não para si mesmo, de viver sempre em função do Pai e não apenas de si mesmo. No próprio mistério do Natal, antes até, Jesus que nasce para nós e por nós, ele quer nascer em nós e através de nós ser gerado também pelo nosso testemunho na vida de outras pessoas. Pela sua pregação, pelas suas curas, pelos seus milagres, ele quer que também nós possamos assumir com os outros a dor dos irmãos, né? E fazer o que estiver ao nosso alcance para diminuir essa mesma dor e particularmente para ajudá-los a descobrir o sentido que elas adquirem. E pela sua própria ressurreição, nós somos chamados, como dirá São Paulo, né, falando de uma escatologia já realizada, né, se vós já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas lá do alto. Nós já ressuscitamos pelo batismo, embora não ainda se tenha manifestado em nós tudo aquilo que devemos ser. De qualquer maneira, todos os mistérios de Cristo, ele quer realizar em nós e através de nós. Por isso é que nós somos chamados a nos configurar ao Cristo, adquirir a figura de Cristo em cada etapa e em cada estado da nossa vida, né? A imitação de Cristo para um casado é diferente da imitação de Cristo para um monge, mas se trata sempre da imitação de Cristo. Então peçamos ao nosso bom Deus que ele nos ajude nessa caminhada, que nossa Mamãe do Céu seja a nossa guia e proteção, e que assim seja. Amém.